Vamos resolver um exercício de velocidade média. O exercício diz o seguinte: no vácuo, a luz se propaga em linha reta com uma velocidade escalar constante de 300 mil km por segundo. Essa é a velocidade que a luz viaja no vácuo. Aí na letra A ele vai dizer o seguinte: considerando que o planeta Terra é esférico e o raio do planeta Terra tem 6.400 km, calcule quantas voltas rasantes na circunferência equatorial terrestre um móvel poderia completar a cada segundo, caso ele fosse capaz de se movimentar com a velocidade da luz no vácuo. Lembre-se que o comprimento de uma circunferência pode ser calculado como 2πr. Ele ainda pede para usar a aproximação π igual a 3,14. Bom, então vamos resolver o exercício. Qual é a ideia então, interpretando o exercício? Ele está dizendo o seguinte: a Terra, ele está pedindo para considerar que a Terra seja um planeta esférico. Na verdade, a Terra não é esférica, ela é um pouquinho achatada. Na região equatorial, ela é um pouquinho mais gorda. Ela é um esferoide oblato, na verdade. Mas vamos supor que a Terra seja uma esfera e que um objeto, um móvel, ele consiga andar ao redor da Terra com a velocidade da luz. O que, diga-se de passagem, é impossível. Pelo menos até hoje, a humanidade não conseguiu desenvolver nenhum móvel que consiga se locomover com essa velocidade, nem perto disso. Os nossos foguetes mais rápidos que a humanidade já conseguiu desenvolver são muito mais lentos do que a velocidade da luz. Mas caso existisse um objeto que fosse capaz de se movimentar com a velocidade da luz, o que é surpreendentemente rápido, a pergunta é: quantas voltas ele conseguiria completar aqui na Terra? Estou fazendo aqui em vermelho. Aqui é o planeta Terra, quantas voltas ele conseguiria completar? Voltas rasantes, ou seja, pertinho da superfície da Terra. A cada segundo de movimento, lembra? Se ele conseguisse andar com essa velocidade, a cada segundo ele conseguiria dar quantas voltas na superfície do planeta? Essa é a pergunta dele. Então vamos resolver o exercício. Qual é a ideia por detrás do exercício? É assim, ó. Esse objeto hipotético, que não existe, a humanidade ainda não conseguiu desenvolver, não é que não exista, né? Mas a humanidade ainda não conseguiu desenvolver, ele consegue viajar numa velocidade de 300 mil km por segundo. Isso quer dizer que em um segundo, esse objeto conseguiria andar uma distância de 300 mil quilômetros. Então vamos colocar isso aqui. Um segundo, ele conseguiria andar uma distância de 300 mil quilômetros. 300 mil quilômetros. Agora, olha a pergunta dele. A pergunta é: quantas voltas esse objeto conseguiria completar ao redor da Terra? Ora, para saber quantas voltas ele conseguiria completar ao redor da Terra, é só descobrir qual a distância que ele teria que percorrer para dar uma volta na Terra. Se eu conseguir descobrir qual a distância que o objeto teria que andar para completar uma volta na Terra, se eu descubro quanto vale essa distância, eu consigo descobrir quantas voltas ele consegue completar ao redor da Terra. Por quê? Porque eu sei que em um segundo ele anda 300 mil quilômetros. Se eu descobrir quantos quilômetros ele precisa andar para completar uma volta na Terra, daí é só fazer uma regrinha de 3. E como é que eu faço para descobrir qual a distância que esse objeto vai ter que se locomover para dar uma volta na Terra? É simples, essa distância que ele vai ter que se locomover é o comprimento da circunferência da Terra. E o comprimento de uma circunferência, ele até deu a expressão aqui, ó. Uma circunferência, o comprimento dela pode ser calculado como 2πr. E o raio da Terra, que ele supôs esférica, ele deu também, falou que vale 6.400 km. Esse é o raio da Terra, 6.400 km. Ora, se eu sei que o raio da Terra vale 6.400 km, e eu sei que para calcular o comprimento de uma circunferência é só fazer 2 vezes o π vezes o raio, então o comprimento da circunferência da Terra vai ser 2 vezes o π vezes o raio. Isso vai ser igual a 2 vezes o π, ele falou para usar 3,14, quem se esqueceu está aqui em cima. O π é para usar 3,14, uma aproximação aí, vezes o raio da Terra, que é 6.400 km, 6.400 km, ficou um pouco torta a minha letra aqui, mas dá para entender.
E, portanto, o comprimento de uma volta na Terra, se a gente fizer essa continha, vocês vão ver que equivale a 40.192 quilômetros. 40.192 quilômetros. Agora é simples, olha a ideia. Eu sei que para dar uma volta na Terra, eu preciso andar essa distância, 40.192 quilômetros. Só que esse objeto consegue andar a cada segundo, em um segundo, ele anda 300 mil quilômetros. 300 mil quilômetros é muito maior que 40 mil quilômetros, certo? Portanto, se o objeto consegue andar em um segundo, e lembra que ele pede um segundo, né? A cada segundo de movimento, cada segundo, está aqui no enunciado, a cada segundo. Então, vamos completar a letra A, vamos lá. Qual que é o raciocínio? Para dar uma volta, ele vai ter que andar 40.192 quilômetros. Mas, em um segundo, ele consegue andar 300 mil quilômetros. Portanto, quantas voltas ele vai conseguir completar? Então, agora a gente faz uma regrinha de 3, fazer em azul aqui, ó. Vamos lá, uma volta. Para andar uma volta, ele teria que andar 40.192 quilômetros. Só que em um segundo, ele anda muito mais que 40.192 quilômetros. Ele anda 300 mil quilômetros. 300 mil quilômetros. E é uma regrinha de 3 simples, né? Uma volta, 40.192 quilômetros. Então, 300 mil quilômetros, x voltas. Lembra que na regrinha de 3 eu sempre tenho que colocar as mesmas unidades, né? Aqui é quilômetro, quilômetro, e aqui é volta, volta. Fazendo essa regrinha de 3, multiplicando em cruz aqui, eu vou descobrir que x, eu já fiz a continha aqui separado, x é 7,46. Ou seja, ele consegue completar, e o que é o x? O x é voltas. Ele consegue completar 7,46 voltas. 7,46 voltas. Ou seja, em um segundo de movimento, retomando, em um segundo de movimento, esse objeto vai andar 300 mil quilômetros. E ao andar 300 mil quilômetros, ele vai andar muito mais que uma volta na Terra. Ele vai dar mais de 7 voltas na Terra. 7 voltas completas, né? E mais um tantinho, mais 0,46. Ou seja, ele consegue completar ele consegue completar 7 voltas na Terra em cada segundo de movimento. Até um pouco mais que 7 voltas. Isso é uma coisa impressionante, né? Ou seja, se o objeto se fosse capaz de se movimentar na velocidade da luz, em um segundo, ele seria capaz de dar 7 voltas na face da Terra. Para pensar o que significa isso. Se a gente está aqui no Brasil, vamos supor que aqui é o Brasil, lembra que o Japão é lá do outro lado, né? Isso quer dizer que esse objeto, ele consegue ir até o Japão, voltar, 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 7 vezes em um segundo. Um segundo é o intervalo de tempo entre duas palmas, assim, né? Em um segundo, ele foi até o Japão, voltou, foi até o Japão, voltou 7 vezes. Ou seja, é muito rápido, né? Os nossos foguetes e aviões mais rápidos demoram horas para chegar até o Japão. Que dirá para ir até o Japão e voltar 7 vezes. A luz, um objeto que se movimentasse na velocidade da luz, conseguiria fazer isso em um segundo. Bom, mas vamos então para a letra B agora. O que a letra B pede? A letra B, ela pergunta o seguinte, vou destacar aqui. Alfa, na constelação de Centauro, é a estrela mais próxima de nós, nossa vizinha galáctica. Ela dista apenas 4,1 vezes 10 a 13 quilômetros do nosso sistema solar. Ele colocou esse apenas entre aspas, porque essa distância é uma distância impressionante nos moldes terrestres, né? A gente não está habituado a uma distância tão grande. Apesar de ser a estrela mais próxima do nosso sistema solar, ou seja, tem o nosso Sol, que é o Sol, a estrela que nos aquece, que nos dá energia, e a próxima estrela, das bilhões e bilhões de estrelas que existem no universo, a próxima, a nossa vizinha, aquela que está mais perto, está a essa distância aí do nosso sistema solar. Distância essa inimaginável para o cérebro humano, mas é a mais próxima de nós. Aí olha o que ele vai perguntar, ó. Determine o intervalo de tempo, pergunta intervalo de tempo, em segundos, para que o objeto hipotético do item anterior viaje dessa estrela até o nosso sistema solar. Expresse a resposta usando notação científica. Bom, então, ele quer saber quanto tempo demoraria
para aquele objeto que anda na velocidade da luz e dessa estrela alfa na constelação de Centauro, que está a essa distância de nós, 4,1 vezes 10 a 13 km, até o nosso sistema solar. Bom, então vamos resolver o exercício, vamos aqui abaixar um pouquinho. Deixa eu mudar aqui para a caneta azul. Letra B. É assim, a ideia é a seguinte, ó. Aqui é o nosso sistema solar, o nosso Sol, o nosso sistema solar. E aqui é alfa da constelação de Centauro. E ele está dizendo que a distância que separa o nosso sistema solar de alfa da constelação de Centauro é a distância de 4,1 vezes 10 elevado a 13 quilômetros, que é uma distância muito grande, como eu enfatizei para vocês. E aí, se o objeto do item anterior, aquele objeto que a humanidade ainda não conseguiu desenvolver, mas que consegue andar na velocidade da luz, se esse tal objeto aí, vamos desenhar ele como se fosse um foguetinho, né? Lembra que o nosso foguete não chega nem perto disso. Mas esse objeto que anda na velocidade da luz, velocidade essa que o exercício nos informa valer 300 mil quilômetros por segundo, se esse objeto saísse de alfa da constelação de Centauro, que é a estrela mais próxima da gente, e viajasse até o nosso sistema solar aqui, quantos segundos demoraria essa viagem? Essa é a pergunta dele. Então, para resolver esse exercício é muito simples, é só a gente usar a formulinha da velocidade média. Velocidade média é ΔS sobre ΔT. A luz viaja com velocidade constante, portanto, eu posso usar a fórmula da velocidade média para resolver esse exercício. A velocidade que o objeto anda, que é uma velocidade constante igual a da luz, 300 mil km por segundo. Então, aqui no lugar da velocidade, eu coloco a velocidade do objeto, que é 300 mil quilômetros por segundo. Isso é igual a ΔS. Nesse caso, o ΔS é a própria distância considerada, porque não teve inversão no sentido de movimento. Então, o ΔS é a própria distância que ele vai andar, que vale 4,1 vezes 10 elevado a 13 quilômetros, dividido por ΔT. Dividido por ΔT. Nota que nessa situação, para resolver esse exercício, é só pegar esse ΔT que está dividindo, passar para o outro lado multiplicando, e pegar esse 300 mil que vai estar multiplicando o ΔT e passar para o outro lado dividindo. E a gente vai concluir que o ΔT, portanto, será calculado como 4,1 vezes 10 a 13, 4,1 vezes 10 a 13, dividido por 300 mil. Dividido por 300 mil. E nota que, como a velocidade aqui está em quilômetros por segundo e a distância está em quilômetros, o tempo já vai sair em segundos, né? Que é o que o exercício pediu. Ele pediu o tempo em segundos. Como a velocidade está em quilômetros por segundo e a distância em quilômetros, o tempo está em segundos. Então, resolvendo essa continha aí, fazendo essa continha, eu já fiz a continha, e o resultado, deixa eu colocar aqui, o resultado, ΔT, o intervalo de tempo vai dar 636,666,7 aproximadamente, né? 0,7 segundos. Antes de passar isso para a notação científica, que o exercício pede, eu quero só enfatizar uma coisa. Olha quantos segundos demorou para essa espaçonave sair daqui e vir até aqui. De Alfa de Centauros até o nosso sistema solar. Demorou 136 milhões de segundos. Esse é um tempo gigantesco. Lembrando, ó, e foi muito conveniente colocar o item A junto com o item B nesse exercício. Porque no item A, lembra que a gente viu que esse objeto ele conseguiria, em 1 segundo, completar 7 voltas no planeta Terra. A cada segundo, ó, vou enfatizar, a cada segundo ele é capaz de dar 7, não é uma só, hein? 7 voltas no planeta Terra. Ou seja, em 1 segundo, ele consegue ir até o Japão, voltar, 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 até o Japão, voltar. Em 1 segundo. E ainda assim, para sair lá de Alfa da constelação de Centauro e chegar no nosso sistema solar,
ele demoraria 136 milhões de segundos. Lembra que cada um, ó, aqui é o foguetinho, esse objeto hipotético. Lembra que cada um desses segundos ele consegue andar uma distância, desculpa aqui, ele saiu lá de Alfa da constelação de Centauros. Em 1 segundo, ele vai andar qual distância em 1 segundo? A distância equivalente a 7 voltas no planeta Terra. Depois, no próximo segundo, qual a distância que ele vai andar? Mas a distância equivalente a 7 voltas no planeta Terra. E assim ele vai. 7 voltas no planeta Terra, 7 voltas no planeta Terra, 7 voltas no planeta Terra. E ainda assim ele vai demorar 136 milhões de segundos para chegar até aqui. E olha que essa estrela, Alfa na constelação de Centauros, que na verdade não é uma estrela única, né? É uma estrela tripla, ela é a estrela mais próxima da gente. É a nossa vizinha galáxia. Tem bilhões e bilhões de estrelas no universo e essa é a que está mais perto. E ainda assim ela demora 136 milhões de segundos para chegar até aqui. A luz, né? Lembra que esse objeto, deixando as coisas claras aqui, esse objeto ele está andando na velocidade da luz. Né? Velocidade essa que nenhum objeto aqui na Terra conseguiria andar. Lembra que os objetos aqui na Terra, eles não conseguem andar 7 voltas. Nenhum objeto aqui na Terra consegue dar 7 voltas no planeta Terra a cada segundo. Então eu estou supondo que seja um objeto que consiga andar nessa velocidade. Ou seja, uma velocidade surpreendente. E ainda assim demoraria tudo isso de segundos para sair dessa estrela e chegar até o nosso sistema solar. O que isso mostra? Que apesar da luz andar numa velocidade impressionante, ainda assim demoraria muito tempo para a luz conseguir sair de uma estrela vizinha nossa e chegar até o nosso sistema solar. Bom, colocando a resposta em notação científica, lembra que em notação científica eu tenho que escrever em base 10 e o primeiro número tem que estar entre 1 e 9,9, né? No máximo 10, não pode ser 10. Né? Então isso daqui equivale a 1,36 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1,36 vezes 10 elevado a 8 segundos. Só uma curiosidade, transformando isso daí para anos, né? Fazendo a continha aqui, eu vou usar a calculadora. 136 milhões de segundos, se eu dividir por 3.600 segundos, dividido, isso vai dar em horas. E se eu dividir por 24, isso vai dar em dias. E se eu dividir em 365, isso vai dar 4,33 anos. Né? Ou seja, esse tanto de segundo aí equivale a aproximadamente 4,33 anos. Isso significa que se a luz saísse de Alfa, se um objeto saísse de Alfa de Centauro e viajasse na velocidade da luz, ele demoraria 4,33 anos para chegar até o nosso sistema solar. Lembrando que esse objeto conseguiria em 1 segundo efetuar 7 voltas no planeta Terra. É uma coisa inimaginável. Né? Aliás, só por curiosidade, é por isso que a gente diz que Alfa de Centauro está a 4,3 anos-luz da Terra. Isso significa o quê? Que a luz que sai de Alfa de Centauro demora 4,3 anos para chegar até o nosso sistema solar. Bom, é isso. Até logo, obrigado.